Boletim Focus da semana, expectativas do mercado, mediana aí para a economia. O IPCA, a inflação oficial do país em 2022, subiu aí pela sexta semana consecutiva, encerrando o ano em 5,92%. Há 4 semanas estava em 5,63%. Para 2023, subiu aí pela terceira semana consecutiva, ficou em 5,08%. Para 2024, ficou estável pela sexta semana consecutiva em 3,5%, né? Já o PIB subiu pela quarta semana consecutiva, ficou em 3,05% para 2022. Em 2023, subiu nessa semana em 0,75%, estava em 0,70% há 4 semanas, há uma semana. E em 2024, subiu também nessa semana em 1,71%. Já o câmbio em 2022 caiu nessa semana, foi para R$ 5,25, real sobre dólar, né? Para 2023 ficou estável aí nessa semana em R$ 5,25. Para 2024 subiu nesta semana em R$ 5,23. Já a taxa Selic para 2022 ficou estável pela 24ª semana consecutiva em 13,75 ao ano. Em 2022, em 2023 subiu nessa semana em 11,75% ao ano. Há 4 semanas estava em 11,25% ao ano e há uma semana em 11,5% ao ano. Já para 2024, também subiu pela segunda semana consecutiva em 8,5% ao ano, né? Vou chamar o Gustavo Sung aqui para nos ajudar nessa leitura, para a gente entender melhor. Gustavo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Olá, Bia. Obrigado pelo convite novamente. Bom dia, investidores. Comece uma boa semana com o jogo da Copa, o jogo do Brasil. É isso aí, né? Expectativas altíssimas para hoje. Mas, Gustavo, dessa edição aqui do Boletim Focus, quais são os principais destaques na sua visão que a gente tem que ficar de olho aqui? Bom, a gente tem 2022, olhando, acho que tem alguns pontos interessantes. Primeiro é um PIB de 3%, aí frente de pós-divulgação do PIB, a gente vê aí que a economia dá sinais de recuperação, o mercado de trabalho perdeu um pouquinho de força, mas ainda está bastante forte aqui no Brasil. Setor de serviços aí principalmente vem puxando, e aí o mercado elevou um pouquinho aí sua projeção para o PIB desse ano. Outro ponto interessante é o IPCA, que também aí está marginalmente subindo, né, de 5,91, mas a gente pega umas semanas atrás, estava em 5,08, e aí a gente vê que ele está ligeiramente subindo e ele não parou. Acho que esse é um ponto interessante para comentar. E o câmbio, acho que foi um reajuste marginal. E aí eu passo para 2023, que eu acho que eu tenho pontos mais interessantes. Primeiro, a gente está vendo atividade ainda com tendência de alta, então a gente está com 0,7 aqui na casa, e a ideia é que acho que a gente vai ter um viés até de 1% no que vem, dependente de como fechar esse ano, né? Mas a gente está vendo aí que sucessivamente o Fox está puxando um pouquinho para cima. O que isso leva também um ponto interessante a gente ver que o ano que vem a gente espera mais gastos do governo. Aí, por exemplo, tem a PEC de transição, o Bolsa Família que vai ser de R$ 600, investimentos, e aí se sobrar recursos é para reajuste até do salário mínimo, como foi prometido, e isso aí tem pressionado, pode pressionar a inflação, ou seja, a gente está vendo aí o IPCA algumas semanas já com tendência de alta, isso também vem puxando a atividade, e o interessante é que agora o mercado já vê uma taxa terminal um pouco mais alta para a Selic, de 11,75, aí de 4 semanas atrás 11,25, 11,50, 11,75. Eu acho que esses são pontos importantes. A gente tem um gasto um pouco maior, uma inflação um pouco mais pressionada, a tendência é que o Banco Central faça cortes menores ou demore um pouco para cortar os juros ano que vem. E aí, acho que só para finalizar 2024, eu acho que tem um ponto interessante. Primeiro, a gente vê uma inflação relativamente estável, desde 4 semanas a gente está com 3,50, o que é bom, o que pode ajudar o Banco Central na sua política monetária, porque ele não está olhando hoje, né? Ele está olhando a inflação lá para frente, 2023, 2024. Então, como elas estão ancoradas, elas estão estáveis em 3,50, o Banco Central ele pode estar mais seguro
ou vamos dizer, não tomar uma atitude mais tempestiva com a taxa de juros no futuro, porque as expectativas, por enquanto, estão ancoradas, e a tendência aí que a gente veja um juros um pouquinho mais alto do que relacionado anteriormente, muito por conta dessa trajetória de 2023 e 2024. Eu acho que esses são os pontos principais aí do Focus. E essa semana, né, a gente tem decisão do Copom, a última do ano. Essas aqui são as expectativas do mercado, mas você acha que esse comunicado do Copom vai vir diferente, né? Quais são as projeções para a última reunião do ano? E a ata vai ser de novo um Ctrl+C, Ctrl+V ou ela deve vir mais dura, né? Pelo que a gente tem visto, pelas projeções. A gente aqui na casa prevê manutenção, acho que a maioria do mercado, quase 90%, eu acredito que vê manutenção da taxa de juros, certo? Em 3,75 até por final do ano. E eu acho que vai ser um pouco um Ctrl+C, Ctrl+V com um puxão de orelha de que se a gente não tiver maior clareza sobre o arcabouço fiscal, a PEC de transição, o risco fiscal e algumas incertezas, isso pode aumentar o peso sobre o balanço de ricos do Banco Central e a depender, de novo, que eu sempre pego aqui, que não é especulação, mas quando a gente tiver nomeações e diretrizes mais claras sobre o que vai acontecer, isso pode afetar o balanço de riscos do Banco Central e assim pode alterar aí o seu cenário, até mudar a trajetória da taxa de juros para cima ou para baixo, ou até manter por mais tempo, mas a depender do que vai acontecer pela frente, tá? Então, pessoal, então não vamos nos alardar que câmbio, os juros pode subir para 14, 15, é possível ter no cenário, a gente tem que ter isso em mente, e eu acho que o Banco Central vai reforçar basicamente aquela frase que ele sempre fala, que a gente até citou, né? A gente vai estar numa estratégia resiliente, para fazer o máximo de tudo para convergir a inflação ao centro da meta, para a gente não perder o controle dos preços. E aí ele vai falar, pô, pessoal aí do governo Brasília, a gente está de olho, a gente é autônomo, a gente tem autonomia para fazer o que for precisar para controlar esses juros, então, para controlar a inflação, né? E agora, com essa possibilidade aí do Haddad no Ministério da Fazenda, como você acha que isso vai causar aí? Você acha que isso já está precificado no mercado? Você acha que a relação dele com a política monetária, com o Banco Central, agora que é autônomo, vai ser boa? Quais são as suas perspectivas disso? Eu acho que assim, pura especulação, né? Ele não foi confirmado nem nada. Acho que o Lula já disse várias vezes. Eu estava vendo na sexta-feira umas declarações que o ministro da Fazenda vai ter o mesmo porte, vai ser a mesma diretriz que ele teve sucesso em Lula 1. Então, assim, eu vou esperar para ver se for o Haddad ou não. Se for o Haddad, vamos ver quem que vai ser a equipe econômica, assim como, por exemplo, na época do Palocci, ele colocou Marcos Lisboa, Bernardo Api, uma série de economistas mais, vamos dizer, fiscalistas, mais de responsabilidade fiscal para tocar o ministério. Ah, e aí, acho que até, se eu não me engano, saiu no jornal que o André Esteves até vai ajudar na articulação do Haddad, caso ele for. Talvez o mercado já esteja um pouco precificando, mas eu acho que é muito cedo ainda para falar. É só o dia 12 que eu acho que ele vai começar a soltar alguns nomes. Mas, de novo, eu acho que até lá a gente vai ter alguma volatilidade no mercado. O nome dele vem ganhando força, mas nada foi concretizado. Caso ele se concretize, eu acredito que ali eu acho que o mercado vai sofrer um pouco, dado vamos dizer, que esperava-se um economista mais com respaldo do mercado para assumir a fazenda. Eh, então, mas aí eu acho que a gente vai ter que esperar para ver as diretrizes que ele vai tomar. Mas a princípio, qualquer interferência do Banco Central, eu acho que isso aí não está nas mesas, não. Acho que o Banco Central vai ter sua autonomia sim e vai fazer o que for preciso, porque tirar a autonomia hoje do Banco Central é um capital político muito grande, que acho que o Lula, acho que ele não vai comprar essa briga. Ele já deu declarações aí que o Roberto Campos é um bom economista-chefe lá do Banco Central, é um bom presidente, na verdade, então eu acho que ele não vai querer comprar essa briga, não. E sobre a PEC da transição, né? A gente está vendo a negociação avançar mais e se fala muito em uma desidratação da PEC, né? Dos 200 bilhões de reais, fora o teto de gastos, para 150 bilhões. Isso pode ajudar a ter um impacto menor, aquele que a gente chama menos pior nas contas públicas?
Ah, com certeza, Bia. A gente até fez simulações que a gente vai soltar hoje no nosso relatório de macroeconomia, eh, e a gente fez um cenário base, nosso cenário aí está entre 120 bilhões, cenário otimista de 80 bi, 70, ali como o Alessandro Vieira, o Tarso Gereissati, e aí um pessimista de 200 bi, e a gente faz nossas projeções aí daqui 2, 4 anos, quanto seria a dívida pública em todos os cenários, você está aumentando o gasto, e isso vai afetar basicamente a dívida pública. O grande ponto, eu acho que a gente tem que ficar ligado na PEC é o tempo, que vai ser provavelmente 2 anos, e aí como até um líder do PT no Senado sinalizou que ele está disposto a discutir 2 anos, e a magnitude do gasto, quantos de recursos, qual que vai ser o malabarismo e os recursos destinados ali na PEC, 120, 80, 200, eu acho que esse é o ponto relevante. Quanto mais enxuto, vamos dizer, menos impacto isso vai ter sobre as contas públicas. Legal, bom saber. Eu quero trazer aqui uma pergunta do Frank. Ele diz: Gustavo, pela análise dos últimos boletins focos, dólar pode ter sequer um rally? Não falo nem em queda para baixo dos R$ 5, já joguei a toalha, mas cair a uma quantia menor que a atual. Boa pergunta, Franklin. E aí, câmbio é uma questão muito difícil de prever, porque ela é muito. Se você for ver câmbio e bolsa, elas variam quase diariamente muito forte, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E o que move muito elas? É expectativas sobre o que vai acontecer com o futuro do país e notícias, que vem de notícias. Então, qualquer notícia que sai, qualquer declaração que faz, os investidores absorvem essa informação e o câmbio ele sobe. Então, até pós-eleições, colocaram o Alckmin ali como líder da PEC da transição. Pós-eleições, o câmbio estava 5,4, 5,04. E hoje, aí, a DPD já bateu 5,47, está estável em 5,30. E aí, a tendência que cai 5,25. Então, a gente tem volatilidades a depender do dia. E eu acho que assim é muito perigoso a gente tentar adivinhar qual câmbio será no futuro. A gente tem vários estudos aqui, mas é uma variável muito difícil. O que eu vejo em relação ao câmbio? Eu acho que a depender de como que a PEC vai ser votada, e se for melhor que explicado, melhor que esperado, ou seja, vamos segurar um pouco os gastos, não vai ser nem 200, vamos ser abaixo de 100. O Lula anunciar algum ministro da Fazenda ou uma equipe econômica com responsabilidade fiscal e que o mercado veja isso como a diretriz para 2023, olha, a gente vai fazer o PEC de transição e a gente vai fazer uma reforma tributária com tal sentido, a gente vai colocar o ministro da Fazenda ali, que seja, vamos dizer, vou colocar entre aspas, que eu não tenho bola de cristal, vamos dizer que ele colocasse o Henrique Meirelles, por exemplo, que tem respaldo, que o mercado gosta, que deu sinais que tem responsabilidade, foi um dos pais aí do teto de gastos, eu acho que o câmbio tenderia a baixar dos valores atuais, tá? Aí, se dependesse, colocasse um cara ali que o pessoal não gosta muito, a PEC chegasse quase 160, 200 bi, a gente vê uma piora dos gastos públicos ano que vem, e aí eu acho que o sentimento seria que o câmbio subisse para cima do atual, tá? Então, e aí, de novo, depende muito do dia a dia, o que vai acontecer. Então, eu acho que se a gente tiver mais diretrizes claras, com responsabilidade fiscal, com mais diretrizes importantes, eu vejo esse câmbio caminhando um pouco para baixo, sim, mas, de novo, acho que é dia a dia e vai depender muito do que o próximo governo vai fazer de política econômica fiscal para o ano que vem. Legal, obrigada. E para finalizar aqui, para eu te liberar, eventos da semana que a gente deve ficar de olho, quais são as expectativas? Bom, são dois, eu acho que o principal, né? Primeiro é o Copom, na quarta-feira, lá pelas 6h30, ele solta o seu comunicado em relação à taxa de juros, que é a nossa tendência que haja uma manutenção de 3,75. E aí, os teor do seu comunicado, a gente já comentou um pouco aqui. E aí, o segundo é o IPCA, né? Que vai sair, IPCA de novembro, IPCA que já saiu semana passada, e a ideia é que o IPCA aí sai em torno de 0,5. Vai sair de forma positiva, que a gente já perdeu efeitos, impactos que foram realizados nos últimos meses, e a tendência é que a inflação feche em torno de 6% em 2022, tá?